Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, e o verso é o verso de número 7. Para você que está nos visitando, nós já temos alguns domingos ministrado sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e tem sido uma bênção para essa igreja, de tanto que esse texto é um desafio para a nossa vida. Nós vamos de fato, irmãos, olhar, e não é que eu preciso colocar essas qualidades em prática para que eu seja um cristão. Na verdade, se eu não tenho colocado, eu já estou dando indícios de que eu não sou um cristão de fato. Jesus constata aquilo que está sobre a vida dos seus servos. Ele está sentado para poder falar juntamente com seus discípulos, uma grande multidão está ao redor, e Jesus passa a ensiná-los, dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, bem-aventurados são os que choram, os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Foi a última ministração que nós tivemos. E hoje, o texto de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 7, diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Repetindo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ao Senhor em oração. Deus querido, tem misericórdia de nós te suplicamos, Pai. Pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua santa palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, prenda a nossa atenção. O Senhor não nos deixe, Senhor Deus, desviar o nosso foco de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados, de sermos transformados por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, se compadece de nós, ó Deus misericordioso, estenda a Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, a Tua igreja como ouvinte, Pai, e a mim, Senhor Deus, como aquele que estará transmitindo a palavra, Senhor Deus, para a Tua santa igreja. Eu te peço, tem misericórdia de nós, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Irmãos, uma das grandes dificuldades que eu vou falar particularmente, que eu tenho de elaborar um sermão, é o momento da introdução. Porque, querendo ou não, é o momento em que você para realmente para poder prestar atenção, é o início de um sermão que está sendo dito, então é algo importante, e nem sempre é fácil achar uma ilustração que vai encaixar tão bem assim, sobre todo o conteúdo que vai ser exposto diante de um sermão. Mas esse é diferente, porque nesse nós temos um exemplo muito claro do que é misericórdia, do que é ser misericordioso. Para isso, eu gostaria de usar, irmãos, a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que vai mostrar para nós um exemplo de misericórdia, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no Evangelho de Lucas, você passar aí algumas páginas, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25, nós temos um excelente exemplo, irmãos, aqui do que é realmente misericórdia, do que é ser misericordioso, do que é que o Senhor Jesus Cristo está falando quando Ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão receber misericórdia da parte de Deus. Em Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 25, nós encontramos a parábola do bom samaritano, que vai dizer assim para nós: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28 aí. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem,
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, como que essa parábola ilustra bem o que é misericórdia? Eu quero ser direto nessa noite, irmãos, sem rodeios. Ser misericordioso é compadecer-se do miserável, estendendo a mão em socorro. É enxergar a miséria, tanto física quanto espiritual dessa pessoa. E é lançar o nosso coração, irmãos, na miséria do outro, estando pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Eu vou repetir. Ser misericordioso é compadecer-se do miserável, é estender a mão em socorro, é se importar tanto com a vida física, como também a miséria espiritual dessa pessoa, lançando, irmãos, se colocando no lugar do outro e estando pronto a qualquer tempo, irmãos, para aliviar a sua dor. E não é exatamente isso que nós encontramos aqui nessa parábola? O que nos é dito? Nos é dito, irmãos, que um homem foi assaltado, espancado, surrado, deixado como morto. E passando ali por aquele caminho, irmãos, descia um sacerdote que, vendo aquele homem naquele estado, não fez nada. Daqui a pouco, desce um levita, nós estamos falando de 2 homens de dentro do templo, desce um levita que vê igualmente a situação, irmãos, e não acode, ele não faz nada com relação àquele homem miserável, aquele homem que estava ali na beira do caminho. 2 homens de dentro da igreja, pessoas que talvez, se a gente for levantar por consenso, seriam as primeiras a estender as mãos em misericórdia. Não é o que eu quero focar nessa noite aqui, mas você percebe que nada deles fez qualquer coisa que pudesse aliviar o sofrimento daquele homem. Talvez achassem que ele estivesse morto mesmo, e talvez não quisessem se contaminar, talvez fosse por mau caratismo mesmo, não sabemos. O fato é, irmãos, que nenhum deles move uma palha sequer em favor daquele homem. E o que deveria ser feito? Move uma palha para fazer o que deveria ser feito. E o que deveria ser feito diante dessa situação? Deveria ser feito, irmãos, exatamente o que nós vemos no procedimento do bom samaritano. Há toda uma profundidade aqui, que não convém nós entrarmos, sobre uma rivalidade que existia entre judeus e samaritanos, não vem ao caso. A questão é, irmãos, que esse samaritano, tomado por misericórdia, ele se compadece daquele homem, ele aplica os primeiros socorros, ele usa ali o seu veículo, provavelmente um burrinho, como ambulância, e leva esse homem, irmãos, para um lugar onde ele pudesse ser melhor tratado, onde ele pudesse receber um conforto. Eis um excelente exemplo do que é misericórdia. Para nós aprofundarmos mais, para você entender um pouco, a palavra misericórdia no hebraico, irmãos, na língua lá no Antigo Testamento, é chesed. E olha só o que ela significa. Ela significa, irmãos, a capacidade de entrar, se colocar no lugar de outra pessoa, para ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. Perceba que vai além do que sentir piedade, é compadecer-se, é sentir a dor realmente daquele que está caído. Já no grego, já no Novo Testamento, misericórdia vem da palavra eleos, que sempre trata da dor, da miséria, do desespero que vem por causa do pecado. Se você quer um exemplo, o reverendo Hernandes diz que exercer misericórdia, misericordioso, irmãos, é uma pessoa que vê alguém faminto e lhe dá de comer. É alguém, irmãos, que vê uma pessoa solitária. Olha só, já não é mais questão de alimentação. Uma pessoa solitária, e essa pessoa lhe faz companhia. Em resumo, é atender às necessidades e não apenas senti-las. Eu vou repetir. É atender às necessidades daquele que está miserável. A gente pensa em miserável daquela pessoa jogada na mais profunda da sarjeta. Não é. É sobre a miséria humana. Pode ser relacionado ao pecado, pode ser uma questão realmente assim, de fome, financeira. Irmãos, não é da pessoa estar na última. Não. É atender a necessidade daquele que é o meu próximo. A necessidade daquele jovem que estava lá, daquele homem que estava à beira do caminho, era de cura, de tratamento. E foi exatamente o que o bom samaritano fez. Mas pode ser que seja uma necessidade de consolo, de conforto. E aí, o reverendo Hernandes diz que é
compadecer-se, é atender às necessidades e não apenas senti-la. Repito, não apenas senti-la. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? É que ser misericordioso, irmãos, vai além de sentimento. Ser misericordioso vai além de sentimento. Misericordioso, segundo a palavra de Deus, irmãos, expressa essa bem-aventurança em obras. Aquele que é misericordioso, ele age. É bem provável que o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano aqui, irmãos, eles tenham sentido um aperto no coração ao ver aquele homem ali convalescido naquela situação, que eles tenham se convalescido daquele homem, mas faltou ação. Ser misericordioso não é simplesmente ter sentimento, dó, é estender a mão em ação. Ação é essa que nós vemos demonstrado pelo samaritano. Para você guardar no seu coração, você não é misericordioso por sentir pena. Você é misericordioso se você levanta e faz alguma coisa. Exercer misericórdia, irmãos, não é algo que simplesmente fica no campo do meu pensamento. Dó, tadinho de fulano, a pessoa padecendo necessidade. Não, é quando eu faço, mesmo que não tenho muitas condições, aquilo que está dentro das minhas condições. Eu sou misericordioso se eu expresso isso em ação. E o salmista Davi, irmãos, vai deixar isso bem claro. Nós precisamos sempre pautar as nossas afirmações na palavra. Olha lá no Salmo de número 41, o Salmo de número 41, no verso de número 1 ao verso de número 3, 41, do 1 ao 3, vai dizer um pouco para nós. Abre aí, por favor, Salmo 41, do verso 1 ao verso 3. Olha só o que nós vamos encontrar aí diante desse texto, irmãos. Salmo 41, verso 1 ao 3. Os irmãos lembram, já disse, enquanto os irmãos estão procurando, já disse, Jesus não cria novas bem-aventuranças. Jesus pega tudo aquilo que foi passado lá no Antigo Testamento e traz para dentro da realidade, dizendo que os servos do Senhor são assim. Aqueles que são súditos no reino do Senhor são assim. Você já viu, ser manso, ser uma pessoa que chora, ser uma pessoa humilde de espírito, todas essas coisas são características dos servos do Senhor e que Jesus pega dos Salmos, pega dos Provérbios, e aqui está diante para nós, irmãos, e engraçado que começa com bem-aventurado. Salmo 41, no verso 1, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Olha aí a expressão de que bem-aventurados são, irmãos, felizes são aqueles que arregaçam as suas mangas e agem em favor daquele que está necessitado, se compadecendo dessa pessoa. E acredite, exercer misericórdia, irmãos, é uma marca cristã. Ser misericordioso é uma marca cristã, e somente o cristão pode ser misericordioso. Eu quero que você preste atenção nisso. E talvez você fale assim: não, que isso, pastor? Ué, por que o senhor está dizendo isso? Está cheio de gente aí, não é bem assim não, está cheio de pessoas aí que se dedicam a obras, a causas sociais. Está cheio de pessoas aí que colocam a mão na arada em favor do pobre. Há diversas seitas, religiões, ONGs, que trabalham diretamente com o necessitado. Por que o senhor está falando que somente o cristão exerce a verdadeira misericórdia? Porque eu te pergunto, irmãos, quantas dessas pessoas que estão realizando obras para o Senhor fazem essas coisas em nome de Jesus? E fazem para a glória de Deus Pai? Quantas são dessas pessoas, seitas, religiões, ONGs, quantas delas estão focadas em adorar ao Senhor por meio das suas boas obras? Aliás, existem boas obras fora de Cristo? Talvez, aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Nenhuma ação realizada em que o objetivo não seja o de glorificar a Deus, evidenciando a sua glória, irmãos, é recebido diante do Pai. Você precisa entender isso. Nenhuma obra, irmãos, que é feita sem o apoio de Cristo Jesus, é recebido diante do Pai. Você pode achar que misericórdia, pensando aí, olhando para outros aí, seja simplesmente estender a mão. Não.
Toda obra que nós fazemos, ela só é aceita se ela é feita, irmãos, para a glória de Cristo Jesus. Somente quem nasceu de novo, irmãos, pode ser misericordioso aos olhos de Deus. A misericórdia bíblica, da maneira como é exposta na palavra do Senhor, não é algo natural, é algo que vem, irmãos, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu não sou misericordioso pelas minhas próprias forças ou pela minha própria vontade, ninguém o é, irmãos, mas somente aquela misericórdia bíblica, somente, irmãos, para aqueles que se entregaram ao Senhor. Talvez a gente olhe para essas instituições, irmãos, que se preocupam com o pobre, nós pensamos assim, eis aí algo que glorifica a Cristo, e é algo bom aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus, acredite você, não aos olhos do Senhor. Se essas pessoas não estiverem apoiadas em Jesus, nenhuma das suas obras serão aceitas diante de Deus. Irmãos, os que fazem as obras sociais, obras caridosas, irmãos, fazem porque acreditam na humanidade, e isso é humanismo. Isso é um grito de independência. Nós não precisamos de você, nós cuidamos de nós mesmos. É rebeldia contra o Senhor. Ou então, fazem isso por motivos do seu coração, oculto do seu coração, interesse próprio, visando, por exemplo, adquirirem alguma coisa com as suas ações. Pode ser, por exemplo, irmãos, quem faz obras sociais, pode ser visando, por exemplo, uma falsa paz, um meio de se salvar. Tirando o cristianismo, todas as outras religiões pregam que você precisa fazer alguma coisa para que você seja salvo. O cristianismo é o único que vai dizer, irmãos, que nós somos salvos sem merecimento, que toda honra é de Jesus. Então eu realizo boas obras para ser aceito diante de Deus. Será aceito diante de Deus? Não, não será. Não será. Pode ser que as pessoas façam isso para alcançar o nirvana. Pode ser um meio que elas usem, faz as boas obras, mas para ser beneficiada financeiramente, terem seus nomes engrandecidos, é o que mais acontece, né? Ajudando o pobre, selfie. Porque fazem para a sua própria glória, fazem para a sua própria honra. Fato é, irmãos, que tudo que os ímpios fazem é rebeldia contra o Senhor, inclusive, pasmem, ajudar outras pessoas, porque eles não fazem isso, irmãos, visando a glória de Deus. E tudo, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de quem? Para a glória da rosa, não, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ah, pastor, então o senhor acha que eles deveriam parar de fazer o que estão fazendo e prestar essas ações que estão fazendo? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, mas precisam estar conscientes nos seus corações, de que se não houver arrependimento, se não houver confissão dos seus pecados, se não confessar a Cristo como Senhor e Salvador e dedicarem as suas obras diante do Rei, de nada vale aquilo que estão realizando, de nada vale. Irmão, nós precisamos entender que tudo, preste atenção, tudo que não vem de Deus e que não vai diretamente para Deus, procede do orgulho do nosso coração. Se não vem de Deus e se não vai diretamente para Deus, irmãos, procede do orgulho da nossa alma, vem da rebeldia dessa alma contra o Criador. Eu te pergunto, existe alguém bom no mundo? Se você está ouvindo esse sermão até aqui e é cristão de fato, você sabe que não. Você sabe que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor fala para nós isso. O homem nasce na iniquidade. O texto bíblico está mostrando isso para nós. Então, não há ninguém sem pecado, o que significa que não há ninguém bom. Se não existem pessoas boas, irmãos, como é que eu vou dizer que a obra de uma pessoa que não encontrou Cristo é boa? Eu não tenho essa condição de dizer. Talvez a sua obra externa seja louvável, mas a interna é pura rebeldia contra Deus. Pura rebeldia. É por isso, irmãos, que somente aquele que é salvo em Cristo Jesus pode ser realmente misericordioso. Não a misericórdia segundo o mundo, mas a misericórdia segundo o próprio Deus. Somente o cristão, o crente verdadeiro, ele pode estender a mão ao necessitado e engrandecer o nome do Senhor enquanto ele faz isso. Mas por quê, pastor? Porque ele reconheceu que é pecador, ele confessou os seus pecados, reconheceu a sua total dependência de Cristo para realizar todas as coisas, e por isso, irmãos, tudo que ele faz para a glória daquele que o salvou.
Aí você diz: aleluia, sou crente, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Aí eu te pergunto, a questão é, nós temos sido misericordiosos? Nós temos sido misericordiosos? Eu coloquei no plural, e às vezes colocar coisas no plural tira um peso da responsabilidade, dilui o peso da responsabilidade sobre nós. Então eu vou colocar no singular: você tem sido misericordioso? Você tem exercido misericórdia? Ou será que você é do tipo que, puxa vida, coitado do pobre, coitado do necessitado, eu sinto muito. Aos que se apresentam, irmãos, para você, pedindo alguma coisa que está dentro do seu alcance, você consegue ajudá-lo, você tem se disposto a ajudar? Aqueles que te ofendem, você tem sido misericordiosos com ele, da mesma maneira como Deus tem sido misericordioso com você? A realidade, irmãos, é que muitas vezes nós temos sido tudo menos misericordiosos. Nós agimos como Jonas. Talvez você se lembre, nós lemos o livro de Jonas no mês passado aqui, irmãos. Jonas, ele não queria ir para Nínive. A cidade de Nínive ali, irmãos, estava pronta para poder ser destruída. Deus havia dado uma mensagem para Jonas, para que ele fosse lá e ministrasse essa palavra para o povo ninivita ali. E Jonas não queria ir de jeito nenhum. Por quê? Aí você fala, porque os ninivitas eram homens cruéis, violentos, e Jonas temia pela sua própria vida? Normalmente é o que as pessoas pensam, mas essa não é a verdade. Não é, pelo menos não toda a verdade. Jonas não queria ir para lá, irmãos, porque ele sabia que se ele fosse, pregasse e o povo se arrependesse, Deus iria ser misericordioso com aquele povo e iria perdoar todos eles. Vamos lá? Para não ficar só em palavras assim. Olha, abre lá, livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3, verso de número 10. Jonas 3, verso de número 10 até o capítulo 4, verso de número 3. Enquanto você vai abrindo, amém? Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Aqui Jonas já tinha pregado a palavra, e o povo ouviu, se arrependeu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, havia uma condição: se o povo se arrepender, Deus estende a sua misericórdia. Capítulo de número 4, verso 1. Com isso, olha o que o texto diz: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Talvez ele poderia ter colocado conforme o sentimento do coração dele: para mim é melhor morrer do que ver esse povo sendo convertido. Irmãos, olha o coração do homem, olha isso. Jonas ficou irado porque Deus foi misericordioso com os ninivitas. Por quê, pastor? Porque ele queria, irmãos, que Deus acabasse com aquele povo. Os ninivitas, irmãos, eram homens violentos, eram homens ímpios, e o orgulho nacionalista ali, irmãos, que havia no coração de Jonas, falava mais alto. Era mais ou menos assim, olha, Deus vai salvar esse tipo de gente aí? Esse tipo de povo? Deus, eles vão ser salvos pelo Senhor? Deus vai exercer a mesma misericórdia que Ele exerce sobre Israel, Ele vai exercer sobre esse povo imundo? Sobre esse tipo de povo aí? Deus vai mesmo exercer misericórdia, derramando sobre essa nação aí, ímpio, terrível, de jeito nenhum. Melhor me é morrer do que ver esses homens salvos. Irmãos, olha o que é o coração do homem. Veja o quanto que falta de misericórdia no coração de um homem. Porque nós estamos falando de Jonas, não estamos falando do Zé da esquina, nós estamos falando de um profeta do Senhor. E mesmo assim o coração desse homem, irmãos, é tomado por um sentimento de vingança.
E ao invés de exercer misericórdia, como Deus exerceu, esse homem quer que Deus destrua tudo. Nós, irmãos, queremos misericórdia para nós, clamamos a Deus. Se estamos necessitados, irmãos, precisamos de ajuda, a gente chega a fazer a cara do gatinho do Shrek. Olhamos, levantamos os olhos, me ajuda, fazemos carinho. Mas quando é o inverso, irmãos, Deus sabe o quanto que às vezes você quer pisar nas pessoas e não quer exercer misericórdia. Quando é a nossa vez de demonstrar misericórdia, irmãos, o nosso coração está endurecido. E aí eu fico a pergunta para nós aqui, irmãos, como é que tem sido a sua postura nesses momentos? Tem sido de endurecer? Não é à toa, irmãos, que Davi, ele preferiu cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 12, apenas 2 versículos, 2 Samuel 24, versículo de número 12, olha o que o texto diz aí, diz assim, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Davi havia cometido um erro, e agora ele tem que pagar por isso. E aí Deus chega para ele e vai falar o seguinte, assim, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiam eu. Davi, nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? O que você prefere? Não quero nem pensar, preciso nem de 10 segundos para poder pensar. Eu caio nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas o homem, irmãos, o homem não. Jonas foi mau, mas Deus estendeu a sua misericórdia. Como é diferente nós vermos, irmãos, a reação de Jonas, para quando nós olhamos, irmãos, para quando nós olhamos, irmãos, para a reação de Estevão. No momento, você conhece a história de Estevão. Estevão, sendo aquele que pregava a palavra do Senhor, sendo aquele, irmãos, dizendo a respeito do Cristo, o que aconteceu com ele? Ele é arrastado e esse homem é apedrejado. E o que o texto diz para nós, irmãos, que acontece enquanto ele está sendo apedrejado? Ele fala, Senhor, tem misericórdia desses homens, não imputes neles o pecado, não haja, Senhor, da mesma maneira como eles têm agido conosco. Irmãos, olha a diferença gritante de um com o outro. Um querendo que Deus destrua. Você já pensou Estevão falando assim, Senhor, que cada pedrada voe, Senhor Deus, que eu estou recebendo, voe 50 em quem está dando. Não, irmãos, o homem com coração tomado pelo Espírito Santo, o homem que é misericordioso de fato, irmãos, por mais que ele está sofrendo, ele se compadece, mesmo daquele que está afligindo sobre a sua vida. E ele diz, Senhor, tenha misericórdia. Há um entendimento de Estevão, irmãos. Há um entendimento de Estevão aqui. Estevão entendeu o quão espiritualmente miseráveis aqueles homens eram. Sim, eram miseráveis pecadores. Estevão, irmãos, tinha a consciência de que esses homens estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, que eles não conseguiam enxergar a verdade de Deus. Então ele age com misericórdia. Senhor, não impute sobre eles esse pecado, Senhor. Não impute, seja misericordioso com ele, enquanto está tomando pedrada. Irmãos, esse é um coração de alguém que foi tomado, irmãos, pelo Espírito Santo, e agora age verdadeiramente com misericórdia. Eu pergunto para os irmãos, você pensa na situação espiritual de uma pessoa, antes de você sair esbravejando, brigando, buscando, eu quero meus direitos. Você pensa nisso? Porque do lado de cá, tem um servo do Senhor, você. Mas do lado de lá, será que conhece ao Senhor? Deus me fez refletir sobre isso essa semana. E engraçado que o Senhor me fez recordar de algo que aconteceu semana passada mesmo. Que foi eu cheguei a testemunhar para os irmãos aqui. O homem enfurecido, enquanto a gente estava fazendo evangelismo, fui entregar para ele um panfleto e ele começou a me xingar e começou a falar de política e xingando, enquanto o sinal estava ali.
Nos 30 segundos ele passou xingando e reclamando e falando coisa e blá blá blá. Irmãos, e a minha vontade ali, irmãos, como pecador, era de discutir com aquele homem, irmãos, e ficar tão ignorante como ignorante ele estava. Esse é um homem pecador que mora dentro de nós. Mas aí vem no meu coração, ele conhece o Senhor, ele sabe quem Deus é. Qual é a situação espiritual daquele homem? Ele é dominado, irmãos, pelo Deus deste século, está entregue ao seu próprio pecado, e meditando nisso, irmãos, meu coração cortou, porque eu me vi pensando intimamente, irmãos, não em exercer misericórdia, mas mostrar um lado irado com aquela situação. Aí, você é brigão? Você é brigão? Você explode fácil? Você pensa o quão miserável é a vida do cara que te fecha no trânsito, te ofende, do colega de trabalho lá que quer pisar em cima de você? Será que você exerce misericórdia sobre a vida dessa pessoa, irmãos, pedindo perdão a Deus por ela, porque ela ainda não conhece o Senhor? Será que tem isso sobre as nossas vidas? Perceba, irmãos, quão grande é o contraste que nós temos. O mundo considera, irmãos, a misericórdia uma fraqueza. Fortes são os que passam por cima, que buscam seus direitos, que não levam desaforo para casa. Forte é esse tipo de gente. Enquanto isso, nosso Senhor Jesus Cristo vem mostrando para nós que felizes são os que olham com compaixão para o próximo, irmãos, e agem em favor deles. Aí fica para nós, como é que eu posso, irmãos, não exercer misericórdia? Eu, que tenho recebido misericórdia do Senhor. Como é que é, irmãos, que eu posso não perdoar? Eu que tenho sido perdoado pelo Senhor. Não pode vir sobre a nossa vida a sentença que veio sobre o credor incompassível. Você lembra? Um homem que devia muito dinheiro, mais do que ele conseguiria pagar em vida, mas por misericórdia teve o perdão do seu senhor da sua dívida. Saindo do momento, ele encontra alguém que devia um pouquinho de dinheiro para ele. E o que ele fez? Prende esse homem. O senhor dele fica sabendo, a misericórdia que tinha sido estendida sobre a vida dele é retirada. Ele é misericordioso, irmãos? Não. Coração endurecido. E o que ele plantou, ele acabou colhendo sobre a sua vida. Se eu não perdoo meu irmão, se eu não perdoo meu irmão, como terei confiança de que a minha oração por perdão será ouvida e será respondida? Como eu terei? Você vê um Senhor demonstrando misericórdia. Minutos depois, a pessoa que ganhou misericórdia não pode exercer essa sobre a vida do próximo. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Nós temos recebido, irmãos, do Senhor tão ricas bênçãos, tanta expressão da misericórdia. Não deveríamos nós fazer a mesma coisa? Quem é misericordioso, irmãos, tem promessas. A primeira promessa, irmãos, que aquele que é misericordioso tem, é que ele é feliz. Não será feliz, ele é feliz. E não estou falando de felicidade do mundo, não estou falando de felicidade passageira, não. Eu estou te falando da verdadeira alegria. O homem que é misericordioso, ele é feliz, há uma felicidade plena dentro do seu coração. Essa é uma promessa que Deus dá para ele. E segundo, irmãos, é que esse homem que exerceu misericórdia, ele vai receber a mesma misericórdia que vem da parte do Senhor. Não é porque ele merece, não, mas é porque Deus é misericordioso. Aqueles que exercem misericórdia, os misericordiosos, receberão misericórdia. E eu pergunto, irmãos, para nós encerrarmos, nós já não temos recebido da parte do Senhor? Já não temos recebido misericórdia, graça sobre graça, misericórdia sobre as nossas vidas? Nós nunca teremos exemplo maior, nunca teremos um exemplo melhor do que é ser realmente misericordioso, irmãos, do que aquele que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Nunca. Não existe maior demonstração de misericórdia, irmãos, do que Deus enviar o seu Filho unigênito, seu único Filho ao mundo. Anselmo, Deus viu o nosso estado, Deus viu quão deplorável éramos, Ele viu o nosso sofrimento, Ele viu as nossas transgressões, e Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele, Jesus. Jesus é o nosso bom samaritano, aquele
aquele que para na beira do caminho e nos acode, que nos socorre. Jesus, irmãos, é aquele que nos resgatou da nossa miséria, que nos limpou, que cuida de nós, que pagou a nossa dívida. Jesus, de braços abertos, irmãos, o nosso Salvador, clamou ao Pai perdão por todos aqueles que ofendiam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, Ele se compadeceu de nós, e não ficou só no sentimento. Ele agiu, Ele se deu, Ele se entregou, Ele nos comprou, nos lavou, nos remiu. Que amor é esse? Que misericórdia é essa, irmãos, que nós temos derramada sobre a nossa vida? Como não faremos o mesmo? Como não exercer esse mesmo amor? Se eu tenho recebido do Senhor essa misericórdia, eu não posso retê-la. Eu preciso realizar atos de misericórdia. E te digo, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, ele é misericordioso. Mas pastor, eu não tenho sido. Reveja o seu cristianismo. Reveja se de fato você nasceu de novo. Algo que nós observamos, irmãos, algo que nós observamos no bom samaritano, é que exercer misericórdia foi custoso. Custou-lhe tempo, custou-lhe dinheiro. E talvez esse, irmãos, seja o motivo, porque muitas das vezes nós não queremos exercer essa misericórdia, porque dá trabalho, nos tira do nosso lugar comum, e nós preferimos ficar no nosso mundinho. Mas hoje Deus te chama, irmãos, para se compadecer, para ser misericordioso, a fazer alguma coisa, a agir, não apenas se entristecer pelo mal que há no mundo, irmãos, mas buscar, fazer, ser a diferença, agir de maneira diferente. Misericordiosos são os que auxiliam os aflitos, que abraçam o entristecido, que emprestam o ombro para chorar. Nós temos sido esse tipo de pessoa? O que você tem feito por aquele parente que você sabe que está num estado de miséria? Talvez não seja só financeira, mas você tem sido generoso, você tem sido mão aberta. Às vezes não é nem financeiro, talvez é um abraço, talvez é atenção, talvez é um momento de qualidade, um tempo de qualidade. Às vezes você não vai conseguir resolver o problema, mas eu não acredito que você não possa não fazer nada diante dessa situação. Liga para essa pessoa, diz para ela que você está aqui. Estou aqui por você, viu? Se precisar, se oferece, diz para ela. Talvez você não consiga de vez solucionar o problema, mas pode no mínimo estender a mão, pode no mínimo dobrar o joelho pela vida dessa pessoa. Oração também é um meio de agir. Para esse miserável que tem te apurrinhado no seu ambiente de trabalho, na sua rua, onde quer que seja, lembra, irmãos, lembra que ele é um caído, lembra que ele é uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, e aí você vai agir realmente igual a essa pessoa. Não seja assim, sendo bruto igual a essa pessoa, não seja assim. Jesus, irmãos, derramou sua misericórdia, suas misericórdias sobre a nossa vida, e nós agiremos com misericórdia sobre a vida do próximo, mesmo que sejamos injuriados sobre essa situação. Creia nessa palavra. Eu quero te desafiar nessa noite. Você vai estender misericórdia, algo real, sobre a vida de uma pessoa ainda essa semana. Procura que seja amanhã, para você não esquecer. Eu te faço esse desafio, eu lanço esse desafio na igreja. Você estender misericórdia sobre a vida de uma pessoa. Não sei quem vai ser, quem Deus vai trazer no seu coração, quem Deus vai trazer na sua mente aí, vai colocar no meio do seu caminho. Mas em nome de Jesus, você vai fazer isso de maneira proposital, lembrando de tudo que você ouviu aqui durante essa pregação, essa noite. Em nome de Jesus, e depois você vem para poder contar o testemunho de que foi que aconteceu através disso. Eu lanço esse desafio para a igreja, porque você não pode ser simplesmente ouvinte dessa palavra. Você é responsável por tudo que você ouviu nessa noite. Tudo que ouviu nessa noite. Você já não é mais inocente diante dos olhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu lanço esse desafio para você falar assim: Deus, me traz a memória, coloca alguém necessitado, de maneira que eu consiga ajudar, de maneira que eu consiga socorrer. Quem sabe é aquela sua amiga que você vai ligar e deixar ela falar 1 hora, chorar junto com você no telefone, você vai lá. Mas em nome de Jesus, faça alguma coisa, porque misericordiosos não são simplesmente os que sentem, mas são aqueles que agem,
são aqueles que fazem alguma coisa. Você abraça comigo isso? Abraça? Fica de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Guarda mesmo essa palavra no seu coração. Para que você seja um homem, uma mulher misericordiosa, que estenda graça, que estenda essa mesma misericórdia que Deus tem derramado sobre a sua vida, derrama sobre a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Talvez seja dentro da igreja, talvez seja dentro da sua família, mas o que o Senhor pede, irmãos, é que os nossos relacionamentos sejam recheados de misericórdia. Sejam realmente, irmãos, dotados de um sentimento de misericórdia. Em nome de Jesus, perdoa esse seu irmão, perdoa esse membro da sua família. Não arrasta esse pecado junto com você. Tem orações travadas por causa desse seu coração pesado. Em nome de Jesus, exerça misericórdia. Não, mas eu que estou sendo prejudicado na história. Está mesmo. Está mesmo. Isso é uma das características do cristão. A gente sofre por causa dessas coisas, esperando a justiça que vem de Deus. Mas da nossa parte, nós demonstraremos misericórdia. Em nome de Jesus. Ó Deus querido, somente o Senhor para aplicar essa palavra em nossos corações. Porque nós não temos forças por nós mesmos para sermos homens, mulheres que temem ao Senhor ao ponto de ser misericordioso com quem nos ofende. Jesus, nos ajude a olhar e enxergar com os teus olhos, a dizer, Senhor Deus, como Estevão, suplicando ao Senhor pela vida do outro, para que o pecado não seja imputado sobre eles, porque não sabem o que fazem. Ó Senhor Deus, me ajude a estender a mão àquele que está na beira do caminho, a agir, Senhor, a fazer alguma coisa. O Senhor tem nos agraciado com tantos bens, Pai. Será que não podemos, Pai? Ou será a dureza do nosso coração quando eu não quero ajudar? Tem misericórdia de nós. Que essa seja uma característica dessa igreja, Pai. Uma igreja que estende a misericórdia sobre aquele que está necessitado. Ó Jesus, tem misericórdia. Nós te suplicamos, pedimos ao Senhor, sê conosco, grava essa palavra no nosso coração, Pai, para que nós venhamos a não pecar contra o Senhor, para que nós venhamos a viver uma vida que te agrade. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Pai, crendo de que o Senhor fez e fará grandes coisas ao nosso favor, mais do que nós, Pai, pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as misericórdias do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus te dê uma